Bem, aqui estou de volta com muita gratidão, com muita prestação de serviço para você, com a minha opinião sobre o fato mais importante destes últimos dias no Brasil, que é a elevação das mortes por bebida alcoólica contaminada por metanol. Agora foram noticiadas 3 novas ocorrências em Pernambuco de mortes nesta semana. Passaram a 29 casos suspeitos de intoxicação por metanol desde agosto. Agora, segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o número registrado é equivalente ao que normalmente é acumulado por ano, com a tendência de aumentar. E aí, qual é a solução, ministro? Não, o ministro não tem solução nenhuma. O ministro faz parte daquele grupo que aparece para extinguir a investigação, não para estimular a investigação. Por exemplo, o governador de São Paulo disse que não há indícios de participação da facção Primeiro Comando da Capital, PCC, e a Polícia Federal não descarta a hipótese. Quer dizer, não há um trabalho conjunto do governo federal com o governo estadual, da Polícia Federal com a Polícia Estadual, para descobrir um caso gravíssimo de contaminação por metanol em bebidas alcoólicas vendidas em bares de São Paulo, né? Por exemplo, até agora, os jornais não noticiam porque a polícia não informa quais são os bares onde ocorreram ocorrências. O único bar que foi localizado é um bar chamado Ministrão, que o Estadão publicou com o endereço errado na Alameda Lorena, mas na verdade é na rua Ministro Rocha Azevedo, daí o nome do bar, né? O Ministrão, lá na região dos Jardins, que é considerado uma área nobre de São Paulo, e segundo Manuel Bernardes, o diretor do Centro de Vigilância Sanitária do Estado, o estabelecimento adquiriu bebida de um vendedor de rua sem nota fiscal. Quer dizer, aí tem um crime contra a saúde do que vai beber e contra o contribuinte, porque é simplesmente no mole, sem pagamento de impostos. É o fim de todas as picadas, e o ministro e as autoridades falam disso como se fosse a coisa mais natural do mundo, porque não atinge o bolso deles, eles continuam na casta, continuam recebendo o máximo, enquanto a população só paga, né? O dono do tal do Ministrão, o Zé Rodrigues, confirmou a compra com um distribuidor de rua. A declaração dele nos jornais é: a gente compra diretamente desses caras que vendem na rua, mas são conhecidos. Olha, compra, não paga imposto, mas conhece os caras. Quer dizer, hoje o Brasil está na mão de dono de boteco. O Estado brasileiro entrega o consumidor a dono de boteco, que só pensa no interesse dele e que se dane o consumidor, que vai morrer tomando essa bebida, né? Jamais eu compraria um negócio falso. Fiquei triste porque o laudo saiu hoje dizendo que tinha metanol. Até a gente não tem conhecimento sobre isso, completou o seu Zé Rodrigues, né? Olha, meus amigos, a verdade é que o governo é simplesmente omisso. Com esse noticiário todo de mortes por metanol, nós ficamos sabendo que o sistema de controle de bebidas alcoólicas no Brasil foi desativado em 2016 por Michel Temer. Este que colocou o Alexandre de Moraes no Ministério da Justiça e depois no Supremo Tribunal Federal, e que hoje está governando o país, mandando como se fosse um tirano que não precisa de outros poderes para contrabalançar o dele, né? E as empresas é que voltaram a ser as únicas controladoras da qualidade. Agora, o que é que você vai falar para um consumidor que senta no bar, toma uma cerveja, a cerveja não, porque por enquanto até agora são bebidas alcoólicas mais fortes, mas quem sabe também não vai chegar na cerveja, né? E depois vai para o hospital doente, e ficar cego, então simplesmente morrer.
A Receita Federal tinha um sistema que obrigava a instalação de equipamentos capazes de registrar em tempo real a produção de cervejas, refrigerantes e águas. Isso tudo foi cancelado pelo Temer, esse que nos presenteou com o Moraes, né? A retomada desse tipo de sistema era defendida pelo Tribunal de Contas da União, que considerava irregular a extinção. Mas a União recorreu ao Supremo Tribunal Federal, argumentando que a medida geraria um impacto fiscal de quase 2 bilhões de reais por ano. E aí entrou quem? O soltador da Lava Jato, aquele que acusou o advogado de defesa do Lula, que hoje é ministro do Supremo, o Zanin. O Zanin, meus amigos. O Zanin suspendeu a ordem e manteve a dispensa do sistema, afastando a necessidade de reinstalar os equipamentos. Dessa forma, a fiscalização sobre bebidas continua sendo realizada por meio de controles eletrônicos e cruzamento de dados digitais, com a obrigatoriedade de maquinários. Pelo amor de Deus, nós estamos o Estado abandonou tudo. Você viu aí o seguinte: o Temer extinguiu em nome da economia, de uma economia que eles não fazem para gastar do bolso deles, ele e os outros luxuosos usuários da casta, e nós estamos pagando a conta com morte, cegueira e doença. Pense bem nisso: o Estado brasileiro nos entrega a doença e a morte, com a falta de fiscalização e com o cinismo dos nossos governantes. Alexandre Padilha, ministro da Saúde do PT, que está aí chorando porque foi sancionado pelo Trump, né, com a Magnitsky, e Zanin, ministro do Supremíssimo Tribunal Federal. Vou ficando por aqui, muito chateado, muito indignado e contando com a sua solidariedade. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se não for sócio do canal do YouTube Zé Neumann de Pinto, você pode se inscrever e dar um like. E comente. É sempre bom ler seus comentários, partilhar com você a minha opinião. Em té!